La donna è mobile, qual più malavento. I know somebody who declares he's got it made. Água de beber camarão, água de beber camarão. Vozes, muitas vozes e outras mais. Vozes que têm sons de instrumentos, que acariciam os ouvidos. Vozes que relatam fatos, descrevem lugares. Histórias que recordam vidas de personagens que, na voz de Renata Amaro, parecem ainda caminhar pelas ruas de Porto Alegre. O nome que aparece nas placas da rua e no mapa da cidade não corresponde exatamente ao nome do homenageado. A Rua Honório Lemos, por exemplo, nas placas e no mapa, ela aparece como Honório Lemos. Mas o verdadeiro nome desse guerreiro gaúcho é Honório Lemes. Vozes que mexem com o imaginário da gente, que deixam os nervos à flor da pele na narração de uma partida de futebol. Voz de alguém que parece ter nascido sabendo o ofício. Voz de Armindo Antônio Ranzolin. Eu brincava de narrador em cima de uma mesa de botão na minha adolescência. Então isso também me ajudou depois, quando me entregaram pela primeira vez um microfone para narrar um jogo na Rádio Diário da Manhã, lá em Lages. Eu saí narrando como se fosse um profissional. E todo mundo se espantou com aquilo. Cláudio Mineiro pela ponta esquerda, pode cruzar, cruzou pro Bira, vai dividir com o goleiro, soltou, entrou Falcão, vai marcar, atirou. Gol! Do Internacional Falcão! Na narração do futebol, eu aprendi tudo de ouvido, como eu te disse. Foi então ouvindo que eu aprendi. Narciso vai dar para Renato, Renato pela ponta direita, vai cruzar, cruzou. Atenção, entrou César de cabeça, gol! Gol do Grêmio, César! Voz tão convincente quanto potente, tão linda quanto agradável. Notícia na voz de Antônio Carlos Niederauer. Os presidentes da França e dos Estados Unidos, Jacques Chirac e George W. Bush, conversaram hoje por telefone pela primeira vez desde o início da guerra no Iraque. Vozes que conquistam mais vozes. Foi assim que o rádio ganhou a voz de Mary Mesari. O que me levou a gostar, a querer ser radialista, foi a voz do Flávio Caras Gomes, que eu ouvia quando garotinha no rádio do meu avô. E disse, eu queria fazer que nem ele, assim, cobrir as guerras, ser correspondente, e acabei decidindo ser jornalista e radialista. E a voz de Marcos Aurélio, um jovem, ainda em início de carreira, e aquele vozeirão. Por volta de 10, 12 anos, já junto com um primo meu, nós recortávamos o Correio do Povo, e fazíamos de microfone uma latinha de massa de tomate. Aquilo era o nosso microfone colocado num cabo de vassoura. Então, nós recortávamos os anúncios do Correio do Povo e aquilo eram os nossos textos. Já em 1958, eu fui fazer um teste e quando o Osmar Melete abriu o microfone e que eu falei, as pessoas começaram a chegar no aquário para admirar aquele garoto tão pequeno e que tinha uma voz tão potente. O rádio é assim, instantâneo, imediato. A cada instante, durante 24 horas do dia, uma nova informação para que o ouvinte tenha sempre o melhor. É quase uma relação familiar, com muitos filhos, irmãos, primos. Nós não deixamos os ouvintes e eles nos querem sempre por perto. Assim mesmo, como numa família, como se fosse a família de Dona Leda Martins Macedo, que conhece bem a gente pela voz. Rapazes todos que falam na rádio, eu conheço quase todos. Pela voz, né? Pela voz, eu sei se é Lazinha Martins, se é o Macedo, se é o Domingos Martins, o Mel, esse que está lá na guerra, o Ziz Marins. Eu vi conhecendo todos, e as moças também eu conheço pela voz. Eu já sei, só botando assim na rádio, eu reconheço que estação é. Como é que é a sua ligação assim com o rádio? O que eu estiver fazendo, eu estou ouvindo rádio. Eu boto no bolso, inclusive. Fica desenhando? Se eu estou desenhando, se eu estou trabalhando na cozinha, se eu estou fazendo a arrumação, por exemplo, do escritório do Macedo, que eu estou fazendo agora, eu fico todo tempo ouvindo. Porque eu acho que eu estou com o mundo na minha cabeça se eu estou ouvindo rádio. Neste 16 de abril de 2013 é o primeiro Dia Mundial da Voz. E para comemorar a data, por iniciativa da Sociedade Brasileira de Laringologia,
estão programadas uma série de atividades internacionais. O carro-chefe da campanha brasileira leva o slogan "Trate sua voz com carinho". E nós, aqui da Rádio Gaúcha, comemoramos a data assim, falando. Da Central de Jornalismo com técnica de Marcos Vinícius Vezendonck, Silva Silveira.